aqui, depois eu passo para o Instagram e TikTok. A Regina Aparecida fala: doutor Paulo, boa noite. A ansiedade vem através de algum aborrecimento que a gente já passou na vida? Sim, né? Uma das causas da ansiedade são traumas, aborrecimentos, conflitos, questões não resolvidas lá atrás, né? Relações tóxicas, problemas familiares, problemas profissionais. Então, tudo isso são grandes causadores da ansiedade mesmo. E à medida que eu descubro isso, eu não preciso mudar o passado, a gente não muda, mas nós mudamos a forma como eu me relaciono com o que aconteceu comigo no passado, né? Sartre mesmo tem uma frase que é célebre, ele fala assim: não importa o que os meus pais fizeram comigo, importa é o que eu faço com o que eles fizeram comigo, o que eu faço a partir de agora. Como que eu me dou conta dessa herança educacional e como que eu me coloco de uma nova forma na vida, com uma nova perspectiva, com um novo cenário, com uma nova motivação, ao invés de ficar preso muitas vezes naquela trauma de infância que você viveu, né? Então o que nós propomos é como que eu posso transformar minha vida a partir de agora, eu ser o protagonista, o ator principal da minha vida, né? Sem muitas vezes ficar na dependência do outro, na aprovação do outro, na necessidade de ser avaliado, validado pelo outro. Como que eu posso, primeiramente, me validar uma paz interior comigo mesmo? Quando eu faço isso, eu começo a ficar mais tranquilo e aí, consequentemente, a exigência interior diminui e os sintomas vão diminuindo até eles finalizarem, né? Gente, aqui no Instagram tem muitos comentários, eu vou também levantar alguns aqui. Deixa eu ver. Nath, hoje minha pressão sanguínea chegou a 14/8 em crise de pânico, tenho ansiedade generalizada. É comum a pressão arterial ela alterar com a ansiedade, mas lembra, se você não tem nenhum problema cardíaco, não é grave. Fica tranquilo, porque são sintomas comuns da ansiedade, a alteração da pressão. É claro que precisa tratar, porque você ter sempre picos de pressão alta, isso gera um desgaste no organismo. Por isso que a psicoterapia é tão eficiente aí para você lidar melhor com esses sintomas cada vez mais, né, queridos? Aqui no TikTok, a Analia Muniz fala: parei na live certa, sofro muito com esses sintomas, doutor. Sinto muito, Analia. Assim, que bom que você está na live certa. O que a gente está falando claro que os sintomas da ansiedade eles geram sofrimento, mas quanto mais eu ter menos medo dos sintomas da ansiedade, quanto mais eu lidar com isso com mais leveza, com mais tranquilidade, consequentemente os sintomas vão diminuindo pouco a pouco, né? Claro, isso não é tão simples assim, né, gente? Exige uma dedicação, exige técnicas aí mesmo. Mas pouco a pouco você vai conseguir, principalmente com a psicoterapia. Por isso que eu falo, entre em contato comigo no Instagram, manda o seu, ou um e-mail, contato@pauloantonioalmeida.com.br, ou no WhatsApp, que está sempre no perfil do Instagram, do TikTok, na descrição do vídeo, também tem o WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo para a gente agendar uma sessão online com 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e a gente vai investigar as causas da sua ansiedade e, consequentemente, tratar com técnicas da psicologia cognitivo comportamental, principalmente. Pedro Henrique aqui no YouTube: boa noite, doutor. A ansiedade às vezes é inimiga, pois imita qualquer doença através dos sintomas, não é? É verdade, né, Pedro? Isso é interessante aí. Não é que ela imita, é porque os sintomas da ansiedade são muito parecidos com os sintomas de doenças graves, né, gente? Então, você tem, por exemplo, um ataque cardíaco, uma palpitação, uma dor no peito, lado esquerdo, muito parecido com o sintoma do infarto. O que vai diferenciar eu faço um exame clínico, um exame com um cardiologista, um ecocardiograma, um eletrocardiograma, meu coração está zerado, não tem problema no coração, então é ansiedade só, eu posso ficar mais tranquilo, né? Mas realmente a ansiedade tem sintomas muito parecidos, né? Pessoas com uma tontura muito grande, as pessoas têm medo de terem AVC, né? De estarem enlouquecendo, porque tem uma confusão mental, existem aí os pensamentos muito acelerados,
E aí, porque a comunicação com os neurônios é muito sensível. E quando tem um sangue ali com muitos hormônios passando na cabeça, a comunicação fica frágil e a confusão e a tontura aparece. E as pessoas com ansiedade têm muito medo de enlouquecer. Mas não está enlouquecendo, é apenas o sintoma da ansiedade. Né? E quanto mais você olha para isso com maior compreensão, sabedoria, sem desespero, você vai se acalmando e os sintomas vão ficando mais leves, menos assustadores. Né? A Flavinha Levindo aqui no Instagram, ela fala: todos os dias de manhã e tarde sinto enjoo, tontura, cabeça queima. Então aí você vê que são características de uma ansiedade mais acentuada, mais intensa. Mas é bom, Flavinha, estar realmente fazendo as meditações do canal, a psicoterapia, os exercícios de relaxamento, para diminuir um pouco essa pressão interna que você tem com você mesmo, né, gente? Ufa! Nossa, falo pra caramba, né, gente? Estou aqui no Instagram, obrigado pela presença, no YouTube, no TikTok, e a gente está aqui nessas plataformas do Facebook também. Então, eu sei que a demanda de dúvidas é grande. Eu gostaria de responder a todos, mas o tempo é muito curto e a gente tem sim dezenas de pessoas nessas plataformas todas fazendo perguntas. Então, eu conto com a colaboração de vocês. Aqui no TikTok, Dalila Silva fala: doutor, sinto uma ardência no peito esquerdo. Pode ser da ansiedade? É o que eu acabei de falar. Essa ardência no peito esquerdo pode ser da ansiedade, sim, mas é sempre bom fazer um exame médico para ver se não tem nenhum problema cardíaco. Não tendo essas queimações, dores, pontadas no peito, no lado esquerdo, no braço esquerdo, se parecem com até infarto, mas, gente, a ansiedade não causa infarto, né? Se você está sentindo algum problema e tem uma cardiopatia, o que vai causar o infarto é a deficiência mesmo no coração, não é ansiedade. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Por isso que eu falo, gente, quanto mais... Qual que é o nosso primeiro valor? Nos tranquilizarmos, né? A gente ficar em paz com a gente mesmo, dentro da gente. Apesar dos desafios pessoais, profissionais, familiares, apesar dos conflitos, a gente tentar, na medida do possível, ficar em paz com a gente mesmo. E isso, às vezes, não é muito simples, né? Leise Santos aqui no Instagram falando: eu estava sentindo sensação de morte mais cedo e agora há pouco senti pincadas fortes no meio do peito esquerdo. É isso que a gente está trabalhando nessa live de hoje. Os pensamentos de morte, os pensamentos de doenças, os sintomas físicos, eles realmente são muito intensos e assustadores. Né? Mas quanto mais você entende que é da ansiedade que não é grave, você pode se tranquilizar. Consequentemente, você vai ficar mais relaxado. Ficando mais relaxado, você tem mais paz para lidar melhor com os sintomas, né? Queridos, é muito importante entender também que as causas da ansiedade elas são multifatoriais. Não existe só uma causa. Existe um conjunto de fatores que eles te levam a ter esse transtorno de ansiedade. Então, à medida que você entende esse conjunto de fatores na sua vida, que você percebe essa trajetória aí, fica mais fácil você tratar também, né? Diana Carvalho, boa noite, doutor Paulo, aqui no YouTube. Hoje estou com queimação nas costas, já fico pensando que pode ser algo grave. Tudo que acontece comigo, já fico pensando que pode ser um infarto. Ô, Diana, obrigado pelo seu comentário. É isso que nós estamos trabalhando hoje aqui na live. Geralmente, quando você está ansioso, a tendência das pessoas ansiosas é pensar realmente que tem doenças graves, que tem algum problema grave. Não é porque você quer pensar, é um pensamento automático. E ele acontece porque o seu corpo, o seu cérebro está hiperestimulado. O que é essa hiperestimulação do organismo? É a produção em excesso dos hormônios de estresse, cortisol, adrenalina, quando eles ficam acima do normal. Né? E por que acontece essa hiperestimulação, essa produção excessiva de hormônios de estresse? Porque as preocupações, os medos, os conflitos acabam impactando o seu corpo e fazendo uma modificação
na relação lá dos neurônios, no cérebro, a amígdala, principalmente o centro do medo, ele começa a acionar várias mensagens mais negativas mesmo. E quanto mais você compreende isso, você sabe que o pensamento automático negativo, como eu sempre falo aqui com vocês, quanto ele é apenas um fenômeno na sua mente. Ele não é para ser obedecido. Ele não é, inclusive, nem para ser discutido com ele. Ele é, na verdade, para ser deixado ali acontecer. Eu aceito que existem pensamentos sobre doença, sobre morte, pensamentos negativos. Eu permito que isso aconteça. Quando eu faço isso, eu relaxo um pouquinho. Esse processo de permissão, de aceitação, ele às vezes é difícil de entender e difícil de praticar, porque, claro, as pessoas com ansiedade querem ficar livres dos sintomas, né? A coisa que você mais quer é ficar livre dos sintomas. Só que quanto mais você quer ficar livre dos sintomas, mais eles aumentam, ok? Então a gente precisa ter essa clareza, que essa pressão interna que eu faço comigo mesmo aumenta as minhas tensões internas, aumenta o meu estresse e eu tenho mais sintomas. Quando eu percebo isso, eu começo a buscar o quê? O caminho do meio, né? O caminho de mais tranquilidade, de mais sabedoria, de mais paz, de maior equilíbrio interno. E aí a gente consegue isso fazendo as meditações guiadas do canal, fazendo a psicoterapia, fazendo aquilo que te dá alegria, te dá prazer, de você buscar coisas que te dão leveza, que você se sinta em paz com você mesma. E aí cada pessoa aqui, acredito que você sabe aquilo que te deixa mais tranquilo, mais relaxado, mais em paz. Pode ser às vezes ler um livro, ou ver um filme, ou deitar na rede, ou comer uma comida gostosa, ou namorar, ou beijar, ou estar com um amigo conversando, jogando conversa fora. Existem N possibilidades de fazer isso. Claro que não é só isso, mas esses exercícios de relaxamento, eles são saudáveis, claro, né, atividades físicas leves, uma boa alimentação, uma boa hidratação, isso tudo ajuda você a ficar mais equilibrado na sua vida, né? Evitar álcool, né? Não consumir álcool, não consumir tabaco, claro, dormir bem, você cuidar do sono, né? Você realmente ter o sono como um bem importante você ser cultivado. Então todos esses fatores ajudam a você se sentir mais equilibrado, né? Aqui no Instagram, Fê fala o seguinte: meu corpo formigou por dentro. Pensei que estava tendo AVC.